Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou Olivia, catequista, e o nosso quadro é o Fala com a Catequista. Roda a vinheta. Vamos continuar falando sobre maio, sobre o mês de Maria. E para, nos familiarizarmos mais, corta isso, produção, que eu falei errado. Voltando. E pra gente ficar mais íntimo de um instrumento de trabalho que nós vamos usar muito nesse período, que é... Rufem os tambores, por favor. Catecismo da Igreja Católica? Sim, 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 esse livro grossinho, mas muito importante para nós católicos, né, que precisamos conhecê-lo bem profundamente. E para, como nós estamos aqui, fala com a catequista, a gente vai usá-lo bastante. Então, hoje nós vamos falar sobre dogmas de fé. Na verdade, sobre dogmas marianos. Então, para a gente entender primeiro o que é dogma, nós vamos lá no nosso livrinho, Pitico. Quem não tiver, eu tenho porque eu sou catequista, então, logo a gente precisa ter um livrinho desse. Você pode baixar ele pela internet, tá? Tem lá. Então, lá na catequese, no livro, na página 36, no número 88, os dogmas da fé. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que, com estas, têm necessária conexão. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração serão abertos para acolher a luz dos dogmas de fé. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o seu nexo como fundamento da fé cristã é diferente. Bom, para a gente entender melhor o que é dogma de fé, ele não precisa ter uma explicação. Na verdade, dogma é aquilo que talvez para a ciência ou para a nossa visão humana não tem explicação, mas que para a nossa fé ela é grandiosa. Então tem uma frase de Santo Agostinho que é muito interessante, que ele fala assim: Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Então, acho que é uma frase que define bem os dogmas de fé, certo? E aí, pra gente entender, eu fiz aqui uma colinha no meu celular sobre os dogmas marianos. Maria, ela é cercada por 4 dogmas da Igreja que propõem que a gente olhe para Maria com outros olhos, olhe para ela com a santidade que ela tem. Então, quais são esses 4 dogmas? Anota aí. A maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção aos céus, que constitui como verdades de fé. Então, vamos falar sobre o primeiro dogma, que é a maternidade divina. Maria, Mãe de Deus. No dia 22 de junho do ano de 431, faz tempo, o Concílio de Éfeso definiu explicitamente a maternidade divina de Nossa Senhora. Assim, o concílio expressou que seja excomungado quem não professar que Emanuel, o Deus conosco, Jesus, é verdadeiramente Deus, e, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois deu à luz, segundo a carne, aquele que é o Verbo de Deus.
Olha isso, que forte! E a intenção do concílio de Éfeso, esse foi o primeiro dogma de Maria, era de afirmar a unidade da pessoa de Cristo, reconhecer Maria como mãe de Deus. Então, isso fica claro. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E... cadê? Eu me perdi. O povo se alegrou, tanto que levou aos bispos do concílio, né, quando aconteceu isso, levou os bispos desse concílio para festejar nas suas casas, né, a proclamação do primeiro dogma mariano, né, de que Maria verdadeiramente era mãe de Deus. E a maternidade divina de Nossa Senhora é a peça mestre da teoria marial. Segundo dogma: virgindade perpétua. Conferindo as Sagradas Escrituras e os escritos dos Santos Padres, o Concílio de Latrão preconizou como verdade a virgindade perpétua de Maria no ano de 1649. Durante o concílio, o Papa Martinho I assim afirmou: se alguém não confessa de acordo com os Santos Padres, propriamente e segundo a verdade como Mãe de Deus, a Santa Sempre Virgem Imaculada Maria, por houver concebido os últimos tempos do Espírito Santo, e sem concurso viril, gerado incorruptível, o mesmo Verbo de Deus, especial e verdadeiramente permanecido indestruída ainda depois do parto, sua virgindade será condenada. Então Maria se manteve virgem sempre. Então, existe muito aquelas suposições de que Maria teve outros filhos, né, e tal. Mas isso não, conforme o dogma de fé, isso não aconteceu. Ela só foi mãe de Jesus, tá? Terceiro dogma: a Imaculada Conceição. Em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX deferiu o terceiro dogma mariano, a Imaculada Conceição de Maria. Em sua bula, o pontífice declarou a doutrina de que ensina ter sido Nossa Senhora imune de toda a mancha e de todo o pecado original. No primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Então, o dogma da Imaculada Conceição nos ensina em que Maria começa o processo de renovação e purificação de todo o povo. Ela é toda de Deus. Coisa bonita, né? Em Maria e nos age a nossa graça a graça em nós de Deus. Se nela sempre pôde realizar seu projeto, poderá realizar também em nós. Olha que coisa profunda. Se em Maria pôde realizar todo o projeto de Deus, os projetos de Deus também pode realizar em nós. Olha que bonito isso. Agora, o quarto dogma, que é a Assunção de Maria. A Assunção de Maria foi o último dogma a ser proclamado, por obra do Papa Pio VII. É sétimo? Eu acho que é. Em 1º de novembro de 1950, na Constituição Apostólica. O pontífice afirmou que depois de terminar o curso terreno de sua vida, ela foi assunta de corpo e alma para a glória celeste. Mais de 200 teólogos em todas as partes da Igreja demonstraram interesse e entusiasmo pela definição dogmática. Imaculada e assunta aos céus, Maria é uma realização perfeita do projeto de Deus sobre a humanidade. A Assunção manifesta o destino do corpo santificado pela graça, a criação material participando do corpo ressuscitado de Cristo e da integridade humana, corpo e alma,
reinando após a peregrinação da história. Isso está escrito lá na Catequese Renovada da CNBB, no número 235. E os dogmas de fé, ele ilumina a nossa vida espiritual, né? A nossa vida de cristão. Então, os dogmas são luzes para o nosso caminho de fé, né? E quando a gente fala de Maria, né, sobre os dogmas marianos, nos dá a esperança de que, como lá no terceiro dogma falou, né, se Deus fez tanto por Maria, né, deu essa honraria de ser a mãe de Deus, e o que ele faz por nós, né? Maria com o seu sim já nos deu a salvação para nós. Então, a partir dela, né, ela que foi a grande precursora da salvação, ela que foi a grande estrela, né, que faz brilhar em nós a salvação. Então, é importante a gente olhar para esses dogmas com muito carinho e ter respeito por eles, porque eles são verdades de fé, certinho? E para a gente entender também sobre dogmas, se a gente for ver as histórias, né, de aparições de Nossa Senhora, como Nossa Senhora da Aparecida, tá aqui, que ela surgiu nas águas. Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu para a menina Bernadette, Nossa Senhora de Fátima, tá aqui também, que apareceu para os 3 pastorinhos. Isso são dogmas de fé. É coisa difícil de acreditar aos nossos olhos humanos, né? Na nossa humanidade. Mas que Maria ali se manifesta para dizer que ela está conosco, né? Que é para a gente não perder as esperanças, que é para a gente continuar rezando, né? E pedir a intercessão dela, né? E acreditar no seu Filho Jesus. Assim como foi nas bodas de Caná, né? Ela pediu, faça tudo o que ele vos disser. Então ela fala isso pra gente até hoje, né? Para que possamos fazer tudo o que o seu Filho Jesus nos pede, para que possamos viver bem e para que possamos ser bons cristãos em primeiro lugar e continuar a nossa caminhada terrestre confiando sempre, certinho? Bom, antes de terminar o nosso vídeo, não esqueça, hein, de curtir, ó, curte muito, aqui no Instagram do grupo de jovens, o UFC, e também no Instagram da Paróquia do Senhor Santo Cristo, que esses vídeos estão sendo compartilhados lá também, tá bom? Nos aguarde para o nosso próximo assunto, que vai ser interessante. É bem provável que vamos ter convidados. A gente tá chique demais. E nos aguarde até quarta-feira que vem. Ah, e não esquece, viu? Coloque aqui seu comentário. Se você gostou, se você não gostou, se você curtiu ou não. E também nos dá sugestão de assuntos pra gente conversar aqui. Certinho? Tchau, turma. Até mais. Fiquem com Deus e se cuidem, hein?